As Constituições Brasileiras e a Educação, parte 11. Capítulo 3, da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1, da Educação. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Uma pausazinha. E aí, Ministério da Educação? Tem que ser lembrado, né? Nada de querer nomear reitores pro tempore, porque as universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o famoso tripé da educação. É claro que, mesmo sendo um tripé, há instituições que são mais focadas, vamos dizer assim, no ensino, outras nas pesquisas, mas todas têm que estar aí com ensino, pesquisa e extensão. A extensão se refere à presença da universidade, da instituição, por exemplo, oferecendo cursos para a comunidade, serviços, por exemplo, a chamada extensão rural, quando técnicos das universidades que têm curso de agronomia e veterinária vão até aos produtores, ao campo, dar orientação e ensinar novas tecnologias. Isso aqui é interessante, é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso foi incluído em 96 através da emenda 11. Isso aí gera também, às vezes, questão até de xenofobia, enfim, que eventualmente um nacional está querendo entrar e não consegue quando a instituição tem professores estrangeiros. O disposto desse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. É uma ressalva interessante. Tá bom? O 208, artigo 208, é dever do Estado o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, ou seja, educação básica se refere à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Aqui que se insere, né, como era chamado antigamente, o ensino supletivo, suplência. Enfim, hoje, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Isso entrou na emenda 59 de 2009. O artigo 208, no item 2, diz: progressiva universalização do ensino médio gratuito. E no 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. É a chamada política de inclusão. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Redação dada também pela emenda de 53. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, questão do mérito próprio, da capacidade individual, independente, por exemplo, do famoso QI. Ou seja, quem indica oferta de ensino noturno regular
adequado às condições do educando. Quando eu vejo isso aqui, ó, adequado às condições do educando, eu me lembro, fui professor de ensino supletivo durante algum tempo, fui diretor de escola de ensino supletivo e até chefe de era chamado de Distrito de Educação Supletiva. Visitava escolas e observava, às vezes, um cara de 1,80 m sentado naquela carteirinha, naquela mesinha que era utilizada pelas crianças durante o dia. Então, o cara, as pernas não podiam ficar embaixo da mesinha, então o cara ficava durante a aula toda, né, de 7 às 10, com a mesinha sobre as pernas. Ou seja, além de aguentar o peso da aula, ele tinha que aguentar o peso da carteira. Por quê? Porque não... E é claro que até hoje isso acontece por esse Brasil afora, porque aí teria que ter um prédio só para jovens e adultos e outro só para crianças, o que é realmente complicado. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, daí a questão da distribuição do livro didático, né, que já deu também tanta... me lembro que uma vez tiveram que recolher livros, que o Kumada tinha colocado algo que era no abdômen, ficou na perna, no desenho. Enfim, transporte, aqueles ônibus que a gente vê, né, chamado ônibus da liberdade, que a gente vê circulando aqui, sobretudo na zona oeste do Rio de Janeiro, está aqui, ó, está previsto, né, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. Eu me lembro que quando eu estava fazendo curso ginasial, a escola que eu estudava tinha gabinete dentário. E quando a inspetora chegava lá perguntando: quem quer ir ao dentista? Todo mundo se encolhia, eu me apresentava logo como voluntário. E foi muito bom, né? Muito bem. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Muito bem. Como a Constituição não diz o que significa direito público subjetivo, claro que eu fiz uma pesquisinha, coloquei ele em vermelho, porque isso não está na Constituição. Direito público subjetivo, aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir direta e imediatamente do Estado o cumprimento de um dever e de uma obrigação. Baseado nisso aí, é que na época, quando há muita demanda e não tem vaga nas escolas, muito juiz manda prender a diretora. Coitada da diretora, não, como é que ela... Não existe sala de aula que aumenta automaticamente. Não existe a carteira beliche, um aluno em cima, outro embaixo. Então, o que ela vai fazer? Né? É isso aí. Esse comentário que eu até antecipei, ó, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Então, de vez em quando, o juiz ameaça até prender secretário de educação e tal e tal. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos, e aí de vez em quando vem censo escolar e tal e tal, no ensino fundamental. Fazer-lhes a chamada, ou seja, a convocação para a matrícula, e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. E há muitas estratégias. Tem escola que tem até uma espécie de cartão de ponto, maquininha para passar digital, enfim. Mas o mais comum é a famosa e tradicional chamada.